Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos mais uma vez aqui para gravarmos nosso episódio número 85. Como já falamos nos 2 episódios anteriores, nós mudamos a maneira do Byte Furado trazer as notícias. Então a gente vai trazer agora episódios temáticos. Esse episódio 85 conta com a presença minha, esse humilde servo Dark Rising, como deve ser, e do nosso querido colega estimado Tio Gamer. Uhul! Nós vamos falar hoje sobre o filme Cabras da Peste, uma produção nacional que estreou agora dia 18 de março, mês passado. Nós vamos fazer nesse programa um primeiro momento que vai ser uma parte sem spoiler, então nós vamos falar um pouquinho inicialmente do filme, se nós gostamos, dar uma nota, né? E aí você vai ter uma ideia se você assiste ou não o filme. Mas para aqueles que já assistiram, né? Esse filme é um filme que aparentemente foi bem assistido. A Netflix soltou algumas informações de que muita gente assistiu ao filme. Então, se você já assistiu, você pode ficar também para a segunda parte, que vai ser a nossa parte com spoiler, né? Então a gente vai falar um pouco assim das melhores partes do filme, dar uma consideração final com mais riqueza de detalhes. Se você já ouviu o Byte Furado, sabe que logo antes de começarmos propriamente dito, a partir das notícias, das nossas explanações, a gente pede para que você possa estar compartilhando o Byte Furado nas redes sociais. E se você tiver aquele amigo, aquela amiga, você também pode indicar o Byte Furado para nós chegarmos a mais ouvidos. Então, se você já assistiu o filme Cabras da Peste, esse episódio a gente vai ter uns spoilers mais pro final. E se você não assistiu, você pode ficar também escutar pelo menos o início do nosso podcast, que a gente vai mandar aqui algumas considerações que não tem nenhum spoiler. Ah, vamos nessa! Para começar, gostaria de dizer que esse filme é um filme brasileiro, né? Conta aí com o diretor Vitor Brand, e é uma comédia. Ela é uma comédia aí produzida pela Netflix e estreou no dia 18 de março. E na sinopse diz que Bruce Willis é um policial do interior do Ceará que viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio de sua cidade. Na capital paulista, ele encontra Trindade, um escrivão da polícia, que decide sair do marasmo de seu trabalho e ajudá-lo na aventura, mesmo não sendo sua especialidade. Então essa é a sinopse do filme, e como eu disse nesse primeiro momento, a gente não vai dar spoiler, a gente vai falar um pouco aqui, eu e o Tio Gamer vamos falar um pouco aqui sobre o filme, o que a gente achou do filme. E aí, Tio Gamer, o que tu achaste do filme? É um filme bacana. Acho que eles foram na segurança, né, de roteiro, porque histórias com policiais a gente vê bastante, principalmente nos filmes, né? É um meio da história se desenrolar e ter um vilão, né, alguma coisa assim. Sei que eu vejo bastante. Tem esse ator do protagonista, né, que eu achei muito bacana no Cine Hollywood. O jeito dele, o humor dele eu gosto bastante. O sotaque dele é muito bacana de ouvir, porque a gente viaja, né? Parece que a gente chegou no Nordeste com as falas dele. A gente vai ver esses dois ambientes, né? O Nordeste e o Sudeste. Como é o clima nesses lugares, como é a polícia desses lugares. E aí vai ter essa mistura aí de polícia, de cultura, de histórias, né? E aí é bacana de ver também. É interessante mesmo, né? E essa mistura é muito interessante, né? Já que a gente sabe que no Brasil tem uma certa aí, um certo preconceito, né? Alguns uns puxam para um lado, outros para o outro, mas assim, entre o Sudeste ali, né? E o Norte, o Nordeste, né? Tem assim essas tretas, né? Nós somos, né? Esse podcast é do Norte, né? Nós somos de Santarém, Pará. Mas a minha família, particularmente, é do Nordeste. Minha família a maior parte da minha família, por parte de mãe, é do Pernambuco. E a gente tem algumas coisas nesse filme que eu acho que ele é justamente interessante, porque ele traz esse estilo, né? Buddy Cop, né? Buddy Cop. Que é ali, junta aqueles policiais de personalidades opostas que acabam tendo que trabalhar juntos de alguma maneira, né? Então a gente já viu isso em muitos filmes, né? Inclusive alguns filmes de muito sucesso, como Máquina Mortífera, Bad Boys, 2 filmes que eu gosto bastante, principalmente Bad Boys, A Hora do Rush, Anjos da Lei, até animações como Zootopia.
Então, principalmente o cinema norte-americano usa bastante essa fórmula, né? Daqueles policiais ali que tem personalidades bem diferentes, um é mais agressivo, outro é mais calmo, um sabe fazer mais coisa, outros não, né? Esse filme brasileiro, ele busca um pouco dessa coisa hollywoodiana, desse gênero que já é tradicional lá, mas traz, assim, uma referência muito brasileira mesmo, né? A nossa comédia mais sacana mesmo, o nosso estilo de comédia. Comissário de polícia, Bruce Willis Donato, cadê o meliante? Tá pra ali. Seu bolo tá confiscado. Particularmente, eu acho, assim, que esse filme é um filme do povão. Eu acho que o povão vai gostar, porque tem algumas coisas, assim, aquelas piadas, né? Aquela sacanagem bacana, né? Porque é um filme que ele consegue fazer piada, ser sacana, mas não agride ninguém, né? É um filme bem bacana para trabalhar, inclusive, as diferenças, né? A diferença entre o policial lá do Nordeste, o policial cearense, e vai lá e conhece o policial paulista e ficam amigos, né? Então, é uma história que é uma comédia bacana, tem muitas piadas, muitas coisas engraçadas ali dentro. Eu acho que conseguiu trazer esse buddy cop, né? Esse buddy cop, essa comédia policial, de uma forma bacana, e que soube utilizar da nossa brasilidade, né? Digamos assim, do nosso estilo de piada, do nosso humor, né? Do nosso humor diferenciado, que é esse humor brasileiro. Brasil! As piadas são fáceis, não é pra gente pensar muito, né? É pra gente aproveitar, ficar tranquilo, de boa, assistindo. O Bruce Willis, a cidade dele é pequena, né? Tem poucos habitantes. A chefe dele, a delegada, diz que não tem por que se preocupar, que não acontece nada, mas na cabeça dele ele desenvolve aquilo, né? Ele fala de perseguição, do sequestro da cabra e tal. E a gente se identifica muito com ele, né? A partir do nome, né? Que é sobre filmes de ação, né? Do Bruce Willis, o americano, norte-americano, estadunidense. E das coisas que ele fala, né? Dos filmes que ele assistia, das referências que ele traz, a gente se identifica. E daí a motivação deles é bacana também, né? O Bruce Willis está atrás de uma aventura, né? E o Trindade, que é o policial do Sudeste, é engraçado porque me lembrou quando a gente vê uma vaga para a polícia, né? Que é escriturário, e a gente diz assim, isso aqui dá para fazer porque não precisa ir para a rua, né? Tem esse tipo de concurso que o pessoal faz. Aí fala assim, não, mas às vezes te chamam para ir para a rua, o escriturário não fica só no escritório, não. Então achei interessante, né? Esse personagem dentro de um filme, né? O cara que vai pra polícia, mas ele tem medo da violência. Ué? Inclusive, é mesmo interessante isso, já fica bem claro já no começo do filme, né? Eu acho assim, que a gente tá falando, tu falaste aí do Edmilson Filho, né? Do Cine Hollywood, que tem um curta-metragem, depois filme e depois série, né? Hoje em dia, o Edmilson Filho faz essa série do Cine Hollywood junto com o Matheus Nastergaile, né? Então, é interessante porque a gente percebe que o elenco do filme é muito bacana, né? E em grande parte eu acho que esse elenco, ele leva o filme nas costas, né? Então é um elenco, assim, que é trabalhado no bom humor mesmo, né? A gente tem ali o Leandro Ramos, né? Do Choque de Cultura. A gente tem o Falcão, né? O cantor Falcão. A gente tem o próprio Edmilson Filho, que é um comediante que a gente conhece de bons tempos, né? O Matheus Nastergaile, que é um ator que fez muitos papéis engraçados e é um ótimo ator. Tem a Letícia Lima, a Evelyn Castro e a Valéria Vitoriano. Então a gente tem um elenco ali que é trabalhado mesmo nessa questão do humor, né? Pessoas que vêm ali do Choque de Cultura, do Portas dos Fundos, né? A gente que tá nesse período de muitos vídeos, muitas coisas no Facebook, no YouTube, a gente acaba assistindo esse filme e vendo muitas caras conhecidas ali do humor, né? Por outras coisas, né? Não exatamente filmes, mas outras coisas. A gente, em primeiro momento, fica até impressionado, mas gosta da atuação deles. Então, eu achei que o elenco foi muito bacana. Assim, eu destaco no elenco o Falcão, né? Então, eu gostei bastante da participação dele. Eu acho que foi um destaque especial aí para esse filme. Esse locutor que vos fala, maior fuleiragem influência do mundo, da galáxia e de uma banda do universo. E inclusive da Serra do Pereira e adjacência. A gente vê que eles estão nesse filme, a gente fica com aquela vontade de ver a interpretação dele, qual é o personagem, qual é a piada que ele vai fazer, porque a gente se afeiçoa, né, com esses influenciadores, porque a gente vê toda semana e colocar assim num filme parece que eles estão em outro patamar, né? E aí a gente vai ver para saber
como é que tá, né, essa interpretação dele, se é bacana, se não é. Porque a gente quer ver o cara lá, né, no filme. Com certeza, com certeza. Eu, quando vi o trailer, já fiquei animado pra caramba com esse filme. E assistindo o filme, eu gostei, achei que é um bom filme. Eu acho que poderia ser melhor, né? Poderiam ter algumas coisas ali pra melhorar. Mas, assim, no geral, eu gostei do filme. Achei que é um filme bacana, que valeu a pena ter assistido, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, algumas paródias. Porque é um filme muito... É uma comédia muito escrachada, né? É uma comédia de paródia mesmo, né? A gente tem muitos clichês, né? Desde o começo do filme, a gente vai vendo ali questão de cidade pequena. Tem muitos clichês no filme, né? É um filme de clichê mesmo, né? A capitã estressada, desentendimento entre os protagonistas. Então, são todos esses clichês de filme, né? Só que de uma maneira bem exagerada, né? E uma das coisas que eu destaco realmente, além do elenco, né, que para mim foi o ponto forte, trazer todas essas pessoas engraçadas, é ter trazido esse elenco humorístico, né? Então, eu achei que foi um filme que realmente valeu a pena, que vai ser um filme do povão, que o povão vai assistir, vai gostar, porque é um filme simples, passa a mensagem de uma forma simples, com piadas bacanas, mas que também... que são piadas que não agridem, né? Não são aquelas... Às vezes tem humoristas que pensam que a gente tem que agredir os outros para fazer graça, né? E eles trazem piadas ali bacanas, né? Que não estão agredindo ninguém. Então, eu achei muito bacana esse filme. E aí, Tio Game, bora dar uma nota para terminar essa primeira parte aí, sem spoiler, pra gente iniciar nossa parte com spoiler? Qual a tua nota pra esse filme, Tio Gamer? Acho que tá na hora mesmo da gente começar a alertar o pessoal aí que vai ter spoiler, depois da nota, né? Não se preocupa agora, depois a gente avisa quando for a hora. Porque assim, quando a gente começar a falar do que a gente não gostou, né? Aí acaba entrando já no fim, já entrando no desfecho, ou então em alguma outra situação que tá em todo o filme, do início ao fim. Agora a nota é complicado, né? Porque envolve tanto a questão do filme ser brasileiro, como o humor, ele não é sofisticado, né? É pra gente relaxar ali, ficar tranquilo. Eu não me senti cansado de ver o filme. Ele explica bastante coisa, né? Logo de cara a gente vê que o Bruce Willis, ele é todo plástico, ele corre, ele dá pirueta, os caramba. Parecia que não ia ser explicado, mas depois ele já diz o porquê que ele é assim. Assim, apesar da gente não acreditar muito, mas a explicação tá lá, né? Então acho que foi um filme assim bem preparado, com bastante personagens interagindo, né? Assim, eu gosto bastante de ver sempre as notas do IMDb, né? Que é uma plataforma em que as pessoas vão lá, dão suas contribuições, dão suas notas. E eu vou dar a minha nota, e inclusive a nota que eu dei para o filme da Liga da Justiça teve a ver com essas notas do IMDb, e eu dei uma nota muito alta lá. Então, no IMDb, ele tá hoje, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 6 de abril, ele tá com a nota de 6.2. E eu acho que, assim, na minha opinião, a nota para ele, considerando a primeira nota que eu já dei, vai ser nota 6. Porque eu acho assim, a partir da nota 6 é um filme que que eu realmente assisto, né? Logo quando eu pesquiso assim, eu vejo, nota 6, bacana, dá para assistir. Já é um filme que vale assistir. Não é um filme tão ruim, mas também não é aquele filme que vai concorrer ao Oscar, um filme que tem muito, que é um super filme mesmo, né? Então essa vai ser minha nota 6, considerando que é um filme engraçado, que tem alguns furos, alguns problemas, e eu acho que o elenco leva muito o filme nas costas, então, apesar dos problemas do filme, eu acho que com esse elenco e com a comédia ali dentro, eu acho que vale a pena sim assistir, então eu vou ficar com essa nota de 6 aí. Assim, fiquei orgulhoso de ver um filme brasileiro. Depois de assistir Cine Hollywood, eu fiquei esperando mais alguma coisa parecida, e então isso daí veio, foi bacana. E eu gosto, né, desse ator, então acho que nota 7, né? Acho que eu tava carente desse filme de humor, assim, que a gente não se esforça pra saber o que tá acontecendo, qual a motivação de um e de outro. As coisas vão acontecendo, mais personagens vão surgindo no meio do filme, que a gente acha que já tem muita gente, mas aí vem gente pra agregar e fica mais bacana ainda. Acho que tá bom essa nota. É complicado a gente comparar, né, com outros filmes, porque a minha expectativa, ela tava boa pra esse filme, já tava esperando uma comédia, assim,
de clichê mesmo. Com esse ator foi melhor ainda, então acho que é 7. Legal, Tio Gamer, minha nota foi 6, o ator foi 7. É a somatória da 13, então uma média de 6,5 aí para esse filme. Então, caros ouvintes, caras ouvintes que não assistiram o filme até agora, a nossa dica é que assista, que é um bom filme, que vale a pena, dá para tirar umas boas risadas ali. Agora vai tocar essa sirene aí. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. É o nosso alerta de spoiler. Agora nós vamos começar a falar desse filme com muitos spoilers. Então a gente vai explorar o filme melhor, aprofundar. Você que já deu já pausou aí e foi assistir o filme e já vai voltar para nos acompanhar com os spoilers. Então essa é a hora. Para começar, gostaria de avisá-los que chegou aqui, estamos honrados com a presença do nosso companheiro Thomas. Então o Tominha chegou para nos alegrar e para spoilear todo mundo, né? Vamos começar essa segunda parte falando sobre as melhores partes do filme. Então, Thomas, Tio Gamer, o que vocês destacam desse filme? Podem aí aprofundar a análise, falar um pouco aí do que vocês gostaram. Também podem falar do que não gostaram, né? Interessante. Eu vejo que o filme Os Cabras da Peste é aquele filme bem Sessão da Tarde, né? O humor dele é bem assim, tem aquela questão de pegadas, né, de você entender referência. Eu não sei se você tem alguma referência relacionada a filmes de ação, né? Fora isso, eu vejo que o filme em si, ele se propôs a uma história legalzinha, né? Todos aqueles clichês que a gente já conhece, a gente já viu, o próprio Dark Rising falou. A história eu achei fraquinha, né? Mas assim, a diversão em si das cenas, né? A parte que os dois se entrou ali e começam a conversar sobre a Celeste, muito engraçada. A parte onde eles começam a se desentender, a parte que eles vão no restaurante lá para pegar o flagrante, né, do Luva Branca, ficou bacana, eu achei legalzinho, gostei muito. É que nem eu falei, é um filme Sessão da Tarde, né, você pode botar o selo de Sessão da Tarde, né, e que aquele filme você vai colocar lá, vai assistir, vai se divertir muito. Vou recuperar a cabra e mostrar o meu valor pra essa cidade. Assim, apesar das piadas bobas, assim, e da facilidade da gente entender como as coisas acontecem, algumas soluções de roteiro a gente vê muito depois, lá no fim do filme, né? Depois que a gente vai entender por que o motorista de caminhão tá lá no Nordeste, né? Depois que a gente vai entender por que o Bruce Willis luta bem, porque ele já fez todo tipo de luta, né? Já fez karatê, jiu-jitsu, já fez taekwondo, capoeira, já fez tudo, e aí ele sabe fazer aquilo que ele sabe fazer. Mas, assim, fiquei confuso, principalmente nas horas que eles falam palavrão, né? Porque até então eu tava achando que era um filme pra criança, né? Porque as piadas são fáceis, aí eles fazem umas caretas e tal. Aí eu disse, pô, eu tô vendo um filme pra criança aqui, ninguém vai morrer, não vai ter sangue, essas coisas. Mas aí quando vem o palavrão, aí fico pensando assim, caramba, mas eles não ligam das crianças ouvirem palavrão? Fiquei pensando isso, né? Mas aí, pelo jeito, não é pra criança o filme, né? Com certeza não é. De qualquer forma, achei muito bacana a gente conhecer o Bruce Willis, depois conhecer o Trindade, e aí fiquei me perguntando como que eles vão se encontrar, né? Um no Nordeste, o outro no Sudeste. Aí a história começa a se entrelaçar e eles se encontram. Depois tem a motorista de Uber, que é muito engraçada também, muito hilário. Daí o Falcão, como disse o Heisen, ele é muito bacana na interpretação dele. Eu às vezes fico com raiva, né, do vilão, então me convenceu de que ele é mau mesmo e só perturba todo mundo. Acho que meu ponto fraco é esse. Fiquei confuso se era infantil ou não, agora eu já entendi que não era. Apesar de essa questão de ser infantil ou não, acho que tem umas partes engraçadas também, bacanas, na hora que ele conversa com as crianças, né? Logo no começo ele tá correndo ali e as crianças estão jogando bola. Aqui é a polícia, rapaz, já falei pra não jogar bola aqui. E também tem na hora que ele vai fazer o flagrante do político e as crianças estão lá, tá vendo que isso tudo é anão? Vocês estão presas. Tem que resolver na intuição. Vocês estão tudo presos! Essa parte até tinha passado no trailer, né? Mas é uma parte engraçada. Eu, assim, o que eu acho que é interessante do filme, justamente, tem alguns filmes que eles são complexos, né? Eles dão algumas coisas e depois talvez eles respondem, outros não respondem. E como tu bem falaste aí, apesar do roteiro no começo parecer que era um filme meio desleixado, não explicava as coisas, isso que eu fiquei pensando no começo. Poxa, mas tá meio assim forçado, né?
E mais à frente as coisas foram sendo explicadas, né? Tinha uma razão, como tu falaste, né? Do caminhão estar lá no Nordeste, né? Então eu achei bacana isso daí, essas explicações. Não ficou aquele roteiro que é só empurrando com a barriga, né? Que não tem explicação ou que só vai forçando as coisas. Apesar de ser uma comédia escrachada, né? E ter algumas coisas que não aconteceriam na vida real mesmo, você não vê essas coisas, assim, acontecendo para forçar muito a barra. Você vê que são coisas mais que acontecem para ter uma graça, mas não para forçar a barra do roteiro ou para surgir alguma explicação do nada. Então, eu acho assim, a explicação mais falha, eu acho, mas assim, foi simplista um pouco, foi a questão do Zé Cabrito, né? Então, essa foi, assim, ele ter descoberto tão rápido quem era o político e tal, foi meio que forçado, né? Mas aí ele começa a contar a história, né? Que ele era criança e o Luva Branca, o Zé Cabrito era um palhaço que usava luva branca e já tinha pegado a rapadura dele, né? E feito aquilo, então já tinha uma história anterior com ele, né? Foi uma certa explicação ali que deu pra ele já ter tirado essa sacada, né? Ali na hora, assim, porque pra ele descobrir foi meio que fácil demais, né? Ele só recebeu a fala de que era um político, eles foram pra casa, ficaram pensando e já descobriram, né? Então foi muito fácil essa investigação. Mas assim, teve uma explicação ali que tinha a ver com o passado dele, né? E pensar que também na cidade dele é uma cidade pequena, né? Teoricamente todo mundo se conhece ali. Então, apesar de ter sido simplificada essa parte, né? Eu achei interessante. Legal! Outra coisa que eu gostei também nesse filme foi na parte que eles têm o desentendimento, né? Porque normalmente filme assim, né? Esse de policiais, também tem aquele filme de romance também, sempre tem esse ponto, né, culminante, onde ali, se for um filme de romance, um filme romântico, o casal vai brigar, vai acontecer alguma coisa, eles vão ter algum problema, aí eles vão se separar, vão ficar tristes, aí outra coisa vai acontecer para eles poderem se reunir, né, e nesses filmes buddy cop também às vezes acontece isso, né, eles brigam ali, se desentendem, um sai para um lado, outro sai para o outro. Então uma coisa meio que clichê acontecer isso para vir o clímax do filme e eles se reaproximarem, né? Só que nesse filme não precisou ter todo aquele distanciamento. Eles brigaram ali rapidinho, se separaram e de repente já estavam de volta, né? O Bruce Willis voltou ali, é claro que não foi por conta dele, né? Foi outra treta que já se apresentava ali, já o Zé Cabrito já se demonstrou malvadão ali, já voltou e amarrou eles. Então, eu gostei dessa forma como eles fizeram esse momento da briga e da volta, né? Tanto que, na hora que eles brigam, eles já começam a pensar um no outro, né? Tá com uma música romântica e a parte também que eles vão fazer o flagrante, né? E eles têm que se beijar ali. Eu achei bacana também porque a gente, assim, sabe que tem essa pegada, né? Aquelas piadas, tu é gay, não sei o quê, né? Essas piadas meio assim que vão nesse sentido, e eu pensei que talvez esse filme fosse encarnar isso, né? Ficar com essa piada um pouco mais preconceituosa, e na hora que eles se beijaram ali, ficaram de boa, e também não tornaram aquilo ali uma coisa assim, ultra sobrenatural, assim, uma coisa que demandasse muita movimentação. Então eles levaram na boa, fizeram ali, e depois ficaram bons amigos e tudo. Então achei muito bacana isso, né? Porque apesar deles fazerem a piada, de brincar ali, mas eles não levaram para um lado de preconceito, né? Levaram na boa. Então achei muito legal também essa parte do filme. E aí, vocês têm algo mais a acrescentar? Eu gostei muito também, né, da parte de ação do filme, né? Como todo filme de policial tem que ter parte de luta ou de tiroteio e tudo mais. E isso ele tem. E eu gostei muito também da parte do interrogatório. Acho que pra mim foi as partes mais engraçadas, assim, foi o interrogatório, onde ele usou as técnicas dele lá pra fazer o interrogatório do cara lá com a no olho, né, que era o motorista. Ele pega a faca e começa a fazer aquele jogo da faca lá, cada vez mais rápido. Foi muito legal ali. Porque não ficou naquela questão de botar ali a questão do policial batendo no bandido ali, aquele negócio de fazer a questão da tortura e tudo mais, né? Ficou bem legal essa saída que eles tiraram sobre essa questão. Ficou bacana. E Thomas, assim, é uma coisa até que eu tinha anotado aqui pra falar, essas cenas de ação do Edmilson Filho, né, do Bruce Willis, eu também gostei muito, né? Eu não cheguei a assistir a série, né, do Cine Hollywood, mas eu assisti os filmes. Tem um curta-metragem primeiro, tem um filme primeiro e depois tem um filme, aquele que fez mais sucesso, né, da TV. E realmente, ali ele tinha aquela ideia de luta, não sei o quê, mas era muito assim, ele enrolava muito, era muito embromation, né? E quando ele começou no filme, assim, naquele começo que ele dá umas piruetas, começa a correr e tudo, eu falei, bacana, mas na hora que ele começou a lutar
E assim, aquelas cenas de ação que ele fez, nossa, cara, acho que não tava nem devendo nada a Hollywood. Sinceramente, foram bem feitas as coreografias ali. Eu acho que eu vi um ou outro soco ali que dava realmente de ver que não, não era um soco de verdade, mas assim, eu gostei muito da coreografia dele, das cenas de ação, foram muito bacanas, né? O Ping Lee, que eu pensei pelo trailer que não ia ser sério, lutou bacana também, né? Então, realmente, até aquela luta do final lá, eu achei muito bacana essas cenas de ação, eu achei muito interessante mesmo, gostei mesmo. Bem louco. Mostra uma qualidade, né? Que, assim, às vezes os filmes brasileiros mostram, mas também tem parte de ação, né? As partes de ações, elas são bem legais. E que nem o Dark Rising colocou, foi bem trabalhado nesse sentido, sim. Né? Dá pra ver ali que teve ali um cuidado de os golpes serem conectados e tal. Até a parte de ele levar, quando ele leva o golpe na barriga, né? Ficar sem ar, aquela não sei quantos de vocês aí quando era menino brincar de porrada, né? Mas, enfim, eu vi muito isso, né? Quando você brincar de porrada ali, quando era menina, e às vezes você dá um soco de verdade na boca do estômago da pessoa, a pessoa tá sem ar, né? Então eles colocaram isso muito bem colocado ali também na cena de luta. E ficou uma cena de luta, né? Com uma coreografia bacana e com humor junto. Sobre a parte do Luva Branca que foi colocado aí, eu também, assim, né, com a explicação de que ele se conheceu ele quando era menino lá, que roubou a rapadura dele, né, ficou... E isso é interessante porque isso também combinou para ele virar um policial, né, ele virou policial justamente por conta que roubaram a rapadura dele, ele queria ser a lei para ninguém mais roubar a rapadura de ninguém, então... eu achei interessante isso também. A outra parte também que eu achei bacana foi a questão do tiroteio ali, né? A equipe Thunderbolt lá e tal. Ficou bem assim, eles colocaram ali que tipo assim, todo policial tinha que levar um tiro, né? Todo mundo botou a culpa também do assassinato do companheiro dele lá, por causa que ele se jogou em vez de proteger o parceiro dele, ele foi se proteger, né? Então foi um ato de redenção, né? Eles continuaram tentando, investigando, justamente para ter esse ato supremo de ter a redenção, né? Que também é muito desse filme de policial, né? O cara tá na investigação, aí dá errado, dá errado, aí vai pra cá, deu errado, o cara foi lá, tentou pegar o cara, não deu certo, aí a redenção seria um plano final aí, né? E é mais ou menos isso que o filme mostra. Outro ponto importante também do filme que eu achei, as transições que foram feitas, né? As transições que foram feitas ali Eu achei que o Bruce Willis ia resolver, que ele ia encontrar o Luva Branca assim, né? Falcão, que era o palhaço lá, é o único ladrão que ele conhece e por isso ele acha que ia ser ele. Mas aí não, ele explica, né? Tem a luva branca, que ele usava luva branca e tal. Aí pelo menos já são duas coisinhas aí, né? Que é difícil da gente acreditar, mas parece que colocaram duas coisas lá pra reforçar. O Bruce Willis, ele assistiu muito filme de ação, né? As cenas de ação são boas e ele é um personagem fácil de entender porque ele resolve as coisas como nos filmes, né? O Thomas até destacou aí a cena do interrogatório porque ele fala que ele vai fazer o policial mal e o Trindade vai fazer o policial bom, né? E aí o jeito dele provar que ele é mauzão é ser nervoso, é ser violento, é não ter medo de se machucar, de se cortar, né? Tudo isso aí é bacana. É interessante também que ele, em vez de bater no detento, né? No que tava lá sendo investigado, ele bate no parceiro dele, né? Foi bem engraçado essa parte aí, né? O parceiro dele chega lá pra interrogar, tá o vermelhão, né? Então, eu acho que é isso, né? De maneira geral, parece que gostamos aqui do filme. Eu vou chamar agora vocês para fazer as considerações finais e, assim, já que o Thomas chegou agora na segunda parte, eu peço também que ele faça a consideração final e atribua aí uma nota pra gente fazer essa média dos filmes aí. Lembrando que eu dei a nota 6, o Tio Gamer deu a nota 7, a gente já tem uma média de 6,5 aí. Então, eu peço que o Thomas dê a sua nota também pra gente finalizar o episódio, já faça as considerações finais sobre o filme, fazendo indicação ou não indicando se não gostou, né? Então, bora lá. Bem, eu vou logo fazer as considerações finais, que eu já tô falando, né? Então, eu gostei do filme. Caros ouvintes, caras ouvintes, recomendo aí. Eu acho que é um filme legal para assistir e o elenco bom, né? Eu gostei bastante do elenco. Acho que as piadas foram bem-vindas. Não são aquelas piadas que faz a gente rir, mas sem ofender ninguém.
Então, não busca ficar depreciando as pessoas, ele usa muito clichês, né? Ataca algumas coisas. Eu gostei bastante quando o Luva Branca ele ele faz uma fala que é o lema do Bolsonaro, né? Família acima de tudo, Deus acima de todos, né? Eita! Então ele usa esse clichê, né? Usa alguns clichês dos políticos ali. Eu achei interessante também. Então, tem algumas críticas ali dentro, tem algumas coisas, por mais que tenha essas críticas, eles se levaram de uma maneira leve. Então, acho que é bacana, é um filme que vale a pena assistir. A parte do Uber também, que eu tive, é muito engraçada, né? E assim, é um filme legal, um filme divertido, né? Eu gostei muito pra assistir. Tirando as partes aí, como propriamente o Gamer colocou, tem aquela parte de eles falarem muito palavrão, mas isso é coisa de filme, né, brasileiro, mais assim, que eles tentaram estereotipar principalmente a parte ali do grupo Thunderbolt, mas enfim, eu vou dar 8, porque assim, é um filme brasileiro, ultimamente poucos filmes brasileiros se destacando aí, né, ele se destacou bem, até que ficou em primeiro lugar nas mais assistidos aí no Netflix, então eu vou dar a nota 8, recomendo, né, uma produção muito bem feita, né, os efeitos especiais ali também, existem alguns efeitos especiais bem trabalhados, não é aquela coisa assim, Ultimato e tudo mais, não. Tem uma qualidade de até muito coisa aí que a gente vê que deixam a desejar, né, teve mais do que ele. Eu recomendo sim, para você assistir, né, com você e seus amigos ou amigas e as pessoas assim, como eu posso dizer, já a partir dos 12, 14 anos, né? É isso, essa é a minha consideração, filme legal. Se não tiver o que fazer, estiver aí procurando algo pra se divertir e rir muito, pode procurar isso que você vai se divertir bastante. A cena que eu mais ri, talvez seja a piada mais boba do filme, acho que foi uma surpresa que eu não esperava, eu achei engraçado pra caramba. Lá no galpão, quando o Bruce Willis tá lutando com o vilão lá, né, que é lutador, aí eles encontram um bastão que vai usar como arma, só que aí os dois seguram, né? Aí eles até iniciam aquelas lutas que a gente vê nos filmes japoneses de samurai e tudo, que eles começam a ficar fazendo uma coreografia com bastão, né? Mas aí ele fala assim, mas que diacho gostar de pau, aí ele pega e joga fora, aí eles voltam a lutar no braço, né? Aí eu não esperava isso, achei muito engraçado. Eu percebi que ali eles brincam com eles mesmos, né? Porque até então todas as cenas de ação não tinha novidade nenhuma, e aí nesse momento eles falam, quer saber, essas lutas são clichê mesmo, a gente pode brincar com elas. Ali eu me diverti bastante, né? No filme todo, mas ali foi uma cereja do bolo. Então é isso, caros ouvintes, a média aí deste filme, a média que o Bate Furado tirou aqui para a nota ficou em 6,83, quase chegou a 7, e nós recomendamos o filme, nosso selo recomendação do Bate Furado. Então, se você gostou do nosso episódio, recomende aí para algum amigo, alguma amiga. Se você gostou de verdade mesmo, você pode ir lá no PicPay fazer uma doação bem baixinha para nós, de 2, 5 a 10 reais, é quase nada, é bem pouco. Dá mal para pagar o cafezinho hoje em dia, mas já ajuda a nós continuarmos produzindo mais episódios. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Como deve ser. Valeu, falou!